do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos iniciando o primeiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, da classe dos adultos, que tem o tema Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. A lição de hoje é a lição 2. O avivamento no Antigo Testamento. Bom, Deus não nos nega a sua presença, mas anseia mostrar-se a nós mesmos e aos outros. Há muitos casos registrados no Antigo Testamento em que a devoção a Deus e a qualidade da vida espiritual foram renovadas. A maioria dos avivamentos foi precedida por um tempo profundo de declínio espiritual e desespero. O texto áureo nos diz assim: então disse, eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Êxodo capítulo 34 e versículo 10, a parte A. A verdade prática, ela nos diz assim: a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos, como resposta às orações e súplicas. A leitura bíblica em classe se encontra em 2 Crônicas, capítulo 34, do versículo 29 ao 33. Não se esqueça de comentar, compartilhar, se inscreva no canal, compartilhe pelo menos com mais uma pessoa que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico 1. Panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. Subtópico 1. O avivamento no tempo de Moisés. Essa história de avivamento começa com a nação de Israel sendo escravizada no Egito. Embora ele tenha nascido de pais judeus, Moisés foi criado pela filha de Faraó e desfrutou da educação e da vida da realeza. Enquanto estava na terra de Midian, Deus falou com Moisés de uma sarça ardente, falando-lhe de seu chamado para retornar ao Egito e libertar os israelitas de sua escravidão. Um despertar ou um avivamento é um momento em que os cristãos sonolentos acordam, quando os cristãos nominais se convertem a Cristo e mesmo quando os não cristãos chegam à fé em Cristo. Hoje, olhamos para a rica presença de Deus quando ele a tornou conhecida a Moisés em Êxodo 33. É evidente que Moisés foi despertado. Ele foi movido e quer mais presença de Deus. Há uma grande ousadia em suas orações. Moisés disse: por favor, mostre-me a sua glória. É importante que você veja isto. Moisés anseia por mais da presença de Deus. Moisés nos ensina o valor de experimentar a presença de Deus. E Moisés nos ensina o valor da oração extraordinária para experimentar um despertar pessoal. Essencialmente, essa experiência é simplesmente repetição do que você vê no livro de Atos. E é exatamente isso que vemos Moisés implorando a Deus, a própria presença de Deus. Agora, é verdade que a Bíblia ensina que ninguém pode ver a Deus, que habita sob uma luz inacessível, que ninguém viu e ou pode ver. Novamente, na passagem de hoje, Moisés cita Deus dizendo: você não pode ver o meu rosto, pois o homem não me verá e viverá. Então eu tirarei a minha mão e você verás as minhas costas, mas o meu rosto não será visto. Portanto, embora ninguém possa ver Deus plenamente, como veremos no céu, Deus nos mostra caminhos de si mesmo para mostrar que Ele está perto de nós. Assim, um despertar é Deus visitando o seu povo. É o tempo em que Deus se aproxima. Avivamento é quando a glória de Deus é vista, sentida e desfrutada. Avivamento é quando você experimenta a própria presença de Deus passando por nós. Subtópico 2, o avivamento no tempo de Samuel. Os filhos de Israel levaram cerca de 20 anos para colocar seus corações em sintonia com o Espírito de Deus. Mesmo depois que os filisteus devolveram a arca de Israel em Kiriat Jearim, o povo de Deus levou 20 anos para
reconhecer sua necessidade de Deus e sua graça. 20 anos. Isso é muito tempo para estar em um padrão de retenção, para estar em um ponto de indecisão, para não ser claro sobre as lealdades de alguém. No entanto, é claro que os filhos de Israel levaram esse período de tempo antes que começassem a descongelar de seu congelamento espiritual profundo, quando é uma hibernação, quando fizeram admitir toda a verdade sobre si mesmo. Antes de seu arrependimento nacional, nem mesmo a captura da arca os tirou do seu sono espiritual. Não há nenhuma evidência no texto que eles foram afetados por ela de qualquer maneira. Não parecia importar por um longo tempo se eles perderam a arca ou a recuperaram dos filisteus. No entanto, depois de 20 anos, os textos nos dizem que toda a casa de Israel lamentou segundo o Senhor. Eles estavam finalmente em posição de admitir seu erro, lamentar sua indiferença, buscar a autoridade de Deus e se submeter à sua vontade. Através da poderosa influência profética e julgadora de Samuel, eles finalmente foram levados a um lugar de estarem dispostos a admitir seus pecados, renunciar ao adultério e aos deuses estrangeiros e se comprometer novamente com a verdadeira adoração a Javé. Samuel expõe claramente a condição para a renovação espiritual e a vitória da comunidade. Voltai-vos ao Senhor de todo o vosso coração, afastai os deuses estrangeiros entre vós, dirigi o vosso coração ao Senhor para adoração e serviço, somente a Ele. Se isso for feito, Deus manifestará sua vitória no meio do seu povo. E aqui temos a definição de avivamento em sua forma mais clara, limpa e concisa. Todas as formas de avivamento nada mais são do que a redescoberta de Deus como centro da circunferência de toda a nossa vida, tanto como indivíduos como comunidades de fé. Deus é misericordioso, fiel, compassivo e nunca quebrará sua promessa de aliança. Ele está preparado, pronto e disposto a agir de acordo com as garantias de sua promessa. Se seu povo meramente reconhecê-lo como sua fonte e fortaleza, quando o fizerem, mesmo que não tenham conhecido sua liderança por décadas, ele retomará fielmente seu plano e trará vitória e definição de avivamento. Eles foram então levados, sem dúvida, pela influência das exortações de Samuel e renunciar à idolatria e retornar à adoração nacional do verdadeiro Deus. Através do quebrantamento e humildade do povo de Deus e do sábio julgamento de Samuel, Deus trouxe um tempo de dramática renovação espiritual e transformação nacional. Eles renunciaram aos seus ídolos humildemente, admitiram suas transgressões e se abriram ao poder purificador do Senhor. Eles estabeleceram a fé em Deus em uma convocação sagrada em Mispa e simbolicamente testificaram a sua confissão de pecado. Eles permitiram que o representante escolhido de Deus, Samuel, os julgasse, isto é, que os conduzisse nos caminhos do Senhor. Ele demonstrou sua bondade e misericórdia para com eles, dando-lhes sua vitória e estabelecendo a paz no meio deles. Em uma reviravolta maravilhosa, irônica, seu arrependimento e clamor ao Senhor resultaram em que eles dessem sua brilhante vitória, que lhe proporcionou uma paz segura por 20 anos, bem como a restauração com o território que os filisteus haviam tomado de antemão. Não precisamos levar 20 anos para obter. Até agora, o Senhor nos ajudou e pela fé podemos contar com Ele nos ajudando novamente e se nos humilharmos diante de seu poderoso poder. Graças a Deus, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele nunca nos abandonará se apenas clamarmos a Ele com fé. O avivamento no tempo de Josias. Todo avivamento no Antigo Testamento repousava solidamente sobre uma nova e poderosa proclamação da palavra de Deus. O exemplo mais óbvio é o avivamento sob o rei Josias. Essa história marca o último dos avivamentos durante o período dos reis
de Israel e Judá. Embora tenha havido uma série de pontos mais elevados, a história tem sido, em grande parte, de declínio espiritual, moral e socialmente, até o ponto em que Deus permitiu que ambos os reinos fossem destruídos. Como descobrimos em outras ocasiões, a devoção a Deus sobe e desce. Há muito pouco crescimento constante. Não só os indivíduos podem esfriar de modo que uma nova onda de avivamento é necessária dentro de uma geração, mas quando uma geração experimenta avivamento, a próxima geração não pode viver por muito tempo, vivendo na conta de crédito espiritual da geração anterior. Cada nova geração precisa experimentar as coisas profundas de Deus por si mesma. Essa história também nos fornece uma grande lição sobre o que acontece quando as pessoas não podem ler por si mesmas e as escrituras que não estão provavelmente disponíveis. É difícil para as pessoas que vivem em países ocidentais no final do século XX perceber como pode se as pessoas não sabem ler e se a Bíblia não está disponível. Tal deficiência tem um enorme impacto negativo sobre as possibilidades de as pessoas crescerem em maturidade espiritual e pessoal. A luta para encorajar o bom ensino e o conhecimento doutrinário é muito mais difícil sob essas restrições e as pessoas são muito mais propensas a adotar doutrinas estranhas derivadas da ignorância e de uma imaginação. À medida que a nação se afasta da idolatria, o povo tornou-se natural dar as costas para Deus. O jovem rei ordenou que seus servos começassem a reparar o templo, abandonando o local de adoração a Judá. À medida que o templo foi limpo e reparado, também foi restaurado como um local de adoração. A verdadeira adoração sempre será uma marca de genuíno avivamento. À medida que a presença do Senhor é experimentada por seu povo, a adoração será a resposta natural daqueles cujos corações estão postos em Deus. O versículo 14 ao 19 falam de uma descoberta emocionante que foi feita enquanto o templo estava sendo reparado. Os operários descobriram os rolos perdidos da lei. Judá havia se afastado tão completamente de Deus que eles literalmente perderam a palavra de Deus. A descoberta da palavra colocou a nação a ser abençoada e experimentar a presença de Deus de uma maneira poderosa. É a descoberta da palavra de Deus que é necessária em nossa própria cultura hoje. Em muitas vidas, a palavra de Deus foi perdida, foi fechada e não é lida. Em muitos casos, mesmo quando é lido, não é reverenciado, respeitado ou obedecido. Uma das principais marcas de um genuíno avivamento de Deus é a restauração da autoridade da palavra de Deus. O que aconteceu a seguir na história de Josias é tão importante para a igreja de hoje compreender. Quando a lei foi encontrada, o rei tinha um coração que respondia ao que Deus havia dito. Josias liderou a nação em arrependimento por sua falha em obedecer a palavra. Com esse arrependimento veio um novo compromisso de não apenas tê-lo, mas de agir de acordo com ele. Com Josias liderando o caminho, a nação agora se colocava sob a autoridade da palavra de Deus. O papel da liderança não pode ser exagerado aqui. Ao ler, a seguir a passagem das Escrituras, observe que foi claramente o rei que responsabilizou o povo. Então o rei reuniu todos os anciãos de Judá e Jerusalém. Ele subiu ao templo do Senhor com os homens de Judá, o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os levitas, todo o povo, do menor ao maior. Ele leu ao ouvirem todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontradas no templo do Senhor. O rei permaneceu junto à sua coluna e renovou a aliança na presença do Senhor para seguir o Senhor e guardar seus mandamentos, regulamentos, decretos de todo o seu coração e de toda a sua alma e para obedecer as palavras
da aliança escrita neste livro. Então ele fez com que todos em Jerusalém e Benjamim se comprometessem com isso. O povo de Jerusalém fez isso de acordo com a aliança de Deus, o Deus de seus pais. Até que ponto você acha que esse avivamento foi um movimento de cima para baixo? Ou foi um movimento de baixo para cima também? Que quadro maravilhoso da necessidade de a igreja de hoje responder à autoridade da Bíblia. Não é meramente lendo ou ouvindo a palavra que somos transformados. Devemos ser cumpridores da palavra de Deus. Nos chamar a ouvir e obedecer. O avivamento irrompe onde há uma obediência radical à Bíblia. Não podemos terminar de olhar para o avivamento de Josias sem ver a excitação provocada por uma nova consciência da presença do Senhor com seu povo. Os primeiros 19 versículos de 2 Crônicas, capítulo 35, tratam de um tempo impressionante de celebração durante o qual Judá celebrou a maior festa da Páscoa na história de Israel. O versículo 18 registra: a Páscoa não tinha sido observada assim em Israel desde os dias do profeta Samuel. E nenhum dos reis de Israel jamais havia celebrado tal Páscoa como fez Josias. Grande regozijo é o resultado de retornar ao Senhor e experimentar seu poder revivificante. É importante que a igreja hoje perceba que não foi a celebração que inaugurou o avivamento, mas o arrependimento e a obediência radical à palavra de Deus. A celebração foi o resultado da aceitação e do perdão de Deus. Neste tópico, destacamos os exemplos de avivamento no tempo de Moisés, de Samuel e do rei Josias. Tópico 2, confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Subtópico 1, o chamado de Neemias. O ofício de copeiro colocou Neemias em contato próximo e confidencial com o rei. Como copeiro, um dos deveres de Neemias era proteger contra qualquer um que envenenasse algo que o rei pudesse beber. Em Neemias capítulo 1, depois que Neemias descobre sobre os muros destruídos de Jerusalém, ele ora por 4 meses. Nesta oração, Neemias tem esse pedido: fazei com que o vosso servo seja bem-sucedido hoje e concedei-lhe compaixão diante deste homem. Neemias viu uma necessidade, mas estava longe de onde ele morava. No entanto, ele não se sentou e não fez nada. Ele não apenas orou para que Deus ajudasse, mas orou para que Deus permitisse que ele fosse parte da solução. Mas o que Neemias poderia fazer? Neemias não tinha os suprimentos, o tempo disponível, o conjunto de habilidades ou mesmo viver perto do problema. No entanto, Neemias usou o que ele tinha para o Senhor. Neemias usou suas conexões para capacitá-lo a ajudar o povo de Deus. Podemos não ser copeiros do rei, mas podemos ter conexões, conhecimentos. Talvez não tenhamos os recursos necessários para ajudar, mas conhecemos alguém que tem. Talvez não vivamos perto o suficiente, mas alguém que conhecemos pode. Neemias usou em espírito de oração suas conexões para o Senhor, e nós também podemos. Subtópico 2, a confissão de pecados. Ele tinha certeza de que seu povo ainda estava sofrendo por causa da infidelidade coletiva. Tanto eu quanto minha família pecamos, ele confessou. Quando coisas assim ruins nos acontecem, não é necessariamente uma consequência direta de nosso próprio pecado. Aprendemos isso decisivamente com o livro de Jó. Mas é sábio
para nós refletirmos sobre nossas próprias vidas, comportamentos e atitudes. Quando Neemias fez isso, ele descobriu que muito do que estava errado sobre si mesmo, bem como sobre seu povo. Os problemas em sua nação não estavam apenas lá fora, os problemas vinham de dentro. A igreja hoje enfrenta um esfriamento espiritual. O conformismo, os desvios das doutrinas bíblicas. E eu e você não podemos dizer, isso não é da minha conta. A oração de confissão de Neemias é um reconhecimento honesto disso, em um apelo para que Deus não se esqueça das promessas fiéis. Artaxerxes deu a Neemias permissão para ir a Jerusalém, que era então uma subdivisão do governo persa. O rei também forneceu uma escolta e escreveu cartas aos governadores das províncias pelas quais Neemias passaria, dando ao copeiro a autoridade para receber suprimentos dos governadores. Neemias não tentou realizar a tarefa sozinho, mas reuniu o povo em Jerusalém e eles disseram: levantemo-nos e edifiquemos. O líder não pode criar condições que tornem possível o avivamento sem antes primeiro ter um encontro pessoal com Deus, para que ele possa entrar na insatisfação de Deus, porque todos os movimentos das massas nascem da insatisfação. O capítulo 3 está cheio de nomes de pessoas que trabalharam nos muros. Neemias motivou o povo a trabalhar em conjunto para reconstruir o muro, mas até aqui eles não estavam completamente unificados. Vimos como alguns nobres não se submeteram aos seus supervisores. No entanto, aqui eles se reuniram como um homem só. Veja onde não tem avivamento, pessoas buscam seus próprios interesses. Neemias usou o apoio que tinha para servir ao Senhor. E nós também podemos. A experiência de Neemias não estava na construção de muros. Ele não era um pedreiro ou um ajudante de pedreiro, um arquiteto. No entanto, Neemias tinha mãos, ferramentas, forças e determinação. Então Neemias saiu de sua zona de conforto e trabalhou para o Senhor. Subtópico 3, avivamento pelo ensino. Neemias participou do avivamento espiritual em que ocorreu em Jerusalém sob a liderança de Esdras. Você pode ver isso no capítulo 8 de Neemias. No avivamento, Deus restaura a unidade entre o povo de Deus. Todas as pessoas se reuniram como um só homem na praça diante do portão da água. Eles disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado para Israel. A primeira coisa que notamos é que quando o povo se reuniu como um só homem, não havia divisão entre o povo. Eles desejavam ouvir o que Deus tinha a dizer. Esse pedido indicava que eles tinham uma fome genuína pela palavra de Deus, pois foi o povo que tomou a iniciativa de ter as escrituras lidas para eles. Os líderes espirituais não tinham que procurá-los e confrontá-los com a palavra de Deus. O povo não apenas pediu para ouvir as escrituras, mas também providenciou sua leitura pública. Eles construíram um púlpito de madeira para Esdras ficar de pé enquanto lia a lei. A palavra traduzida púlpito, na verdade, se refere à torre, a uma plataforma. Essa estrutura provavelmente era uma plataforma alta da qual Esdras podia ser visto e ouvido por todas as pessoas durante a sua leitura pública. Essa provisão do povo demonstrou a sua séria intenção de ouvir a palavra de Deus. Esdras cumpriu o pedido do povo no primeiro dia do 7º mês de Israel, trazendo a lei diante de todos com idade suficiente
para entender. É interessante notar que esse evento espiritual ocorreu no início de um mês que teve grande significado espiritual para Israel. Durante esse mês, a festa das trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos deveriam ser observados. Antes de Esdras começar a ler a lei, ele louvou ao Senhor em resposta ao povo e ofereceu sua concordância calorosa com essa bênção. Abaixaram a cabeça e adoraram a Deus com o rosto voltado para o chão. Assim eles chegaram à leitura das Escrituras com uma atitude de adoração humilde para com o Deus daqueles escritos sagrados. Quando Esdras abriu as Escrituras para ler, todo o povo se levantou, mostrando seu profundo respeito pela palavra de Deus. Quando tomados em conjunto, Esdras 8, versículos 3, 7 e o capítulo 8 indicam que mais do que a leitura cuidadosa da palavra de Deus aconteceu naquele momento. Um dia significativo. Mestres talentosos estavam presentes para explicar o significado do texto daquilo que foi lido. Aparentemente, depois que cada sessão da lei foi lida, ela foi explicada antes da leitura da próxima sessão. Olha só, esse processo continuou desde a manhã até o meio-dia. Apesar deste período de tempo, todas as pessoas estavam atentas à leitura, à exposição da lei, demonstrando seu intenso interesse no conteúdo da palavra de Deus. Quais são as características do avivamento na adoração? A leitura e a exposição da lei tiveram efeitos incríveis sobre o povo. Primeiro, todos eles choraram enquanto ouviam as palavras das Escrituras, revelando sua sensibilidade à palavra de Deus. Neemias, Esdras e os mestres talentosos disseram ao povo que, em vez de lamentar ou chorar, eles deveriam se alegrar e celebrar, porque este dia era santo para o Senhor, seu Deus. Após a oração de adoração e confissão, os líderes políticos ali, religiosos, e o povo fizeram um pacto solene de obedecer explicitamente à lei de Deus. A lição a ser aprendida de Neemias capítulo 8 a 10 é que a leitura cuidadosa e a exposição da Escritura provocam respostas como sensibilidade e obediência total e entusiástica à palavra de Deus, arrependimento genuíno, separação de associações e práticas profanadoras, confissão de pecados e compromisso determinado com os caminhos e o serviço de Deus. Em outras palavras, além de leitura cuidadosa e exposição da palavra de Deus, nenhum verdadeiro avivamento do povo de Deus é possível. O avivamento é baseado em qualquer outra coisa, é uma farsa. No avivamento, em Neemias, vemos 3 elementos importantes, chamado confissão de pecados e ensino. Subtópico 3, o avivamento e a palavra de Deus. Subtópico 1, a palavra de Deus corrige. Muitas igrejas hoje estão ensinando como fazer, como conseguir dinheiro, como manter a saúde, como ser abençoado, como namorar, como manter o casamento, como parar o vício, etc. E esse não é o evangelho. Como resultado dessas atitudes, os cultos da igreja em que a Bíblia é lida e pregada sofrem uma frequência cada vez menor, mas os cultos que oferecem outras atividades atraem grandes multidões. Consequentemente, a fim de manter uma grande frequência, algumas igrejas substituem cada vez mais outras atividades no lugar da exposição bíblica. Se essas tendências continuarem, haverá uma escassez da palavra de Deus na terra. E mesmo aqueles que professam ser verdadeiros crentes serão biblicamente analfabetos.
Subtópico 2, cuidado com o formalismo. Alguns acham que a adoração na maioria das congregações é suficiente espiritual e que é antiga e formal. Eles parecem convencidos de que a maneira de resolver esse problema é a congregação mudar qualquer ordem seguida na adoração. O problema com a adoração moderna não são as luzes. Poderíamos instalar mais luzes fluorescentes e brilhantes em nossas igrejas. Poderíamos tirar a banda e ter adoração de capela. Poderíamos até remover o altar e colocando os músicos no chão com a congregação. Poderíamos acabar com todas as criatividades na igreja unida. Isso pode ajudar por algum tempo, mas a questão central permaneceria intocada, não examinada. Nossos corações não conhecem sua necessidade de Cristo. Não estamos desesperados, não estamos quebrantados, não nos aproximamos aos cultos com os corações expectantes, cheios de fé e arrependidos. Não estamos com fome de Jesus. O avivamento sempre traz grande movimento em direção a Cristo, que é o centro de renascimento. Emoções e emocionalismo são dois conceitos separados. Emocionalismo é a autogratificação, quando o homem excita as emoções humanas de modo a manipular as pessoas, pensar que estão experimentando Deus, quando na verdade estão tendo apenas uma emoção. No culto verdadeiro, no entanto, emoções são estimuladas por Deus para trazer louvor e glória a Ele. O entusiasmo e o emocionalismo criados pelos homens são superficiais e baratos. No avivamento real, a emoção não é produzida ou manipulada pelo homem. A palavra de Deus corrige o caminho para a prática espiritual equivocada e, ao mesmo tempo, alerta para o perigo do formalismo. A palavra de Deus, irmãos, portanto, é de uma importância para o bem-estar espiritual de todo crente. Não apenas como uma coleção de pensamentos belos, comoventes, mas como a revelação de Deus para as eras e especialmente para nós hoje, a ser estudado, compreendido e obedecido. Assim como o alimento deve ser sabiamente administrado aos fracos e doentes, assim também a palavra de Deus deve ser corretamente repartida para proporcionar o benefício necessário àqueles que precisam de restauração espiritual. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, querendo o Senhor. Se Ele não voltar, irmãos, estaremos de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.